Camila Moreno, com o tema História do Carbonização, Biopolítica e Utopias Cibernéticas. Camila, que é pesquisadora sênior junto à Cátedra Unesco UF sobre desigualdades globais e sociais, uma das vozes mais incisivas da ecologia política na América Latina. Atua há quase 2 décadas no acompanhamento crítico da governança ambiental global, no espaço das negociações internacionais sobre clima e biodiversidade. Tem articulado uma crítica à métrica do carbono, as implicações entre financiarização da natureza, tecnocracia climática e o apagamento de epistemologias do sul global. Bem-vinda, Camila. Sim. Bem, boa tarde a todos. Então, vamos lá. Eu trouxe essa carta da National Geographic de 2011, escrita ali, que define que o carbono é o gás que vai escrever o século XXI. Então, eu queria começar dizendo que eu profundamente discordo dessa afirmação. Quem escreve a história são os homens e as mulheres e os povos. E eu acho que esse é o processo que a gente ouviu muito durante essa tarde e que a gente tem que reafirmar diante desse horizonte que eu pretendo ilustrar aqui. Além disso, o gás carbônico, diz ali, ele não só é o elemento que funcionaria, né, como o grande termostato do planeta, mas nós temos que fazer de tudo para evitar que ele se transforme em um mau elemento, mal com U, né, com uma avaliação moral sobre o pobre carbono. Então, começo a minha fala com um desagravo ao carbono. Tudo que é vivo tem carbono. Tanto que é o decaimento do carbono que permite que a gente faça uma datação de carbono 14 e determine a história inscrita na matéria. Essa é uma foto da tabela periódica. Eu quero trazer vários elementos de história ao longo da minha apresentação, né? E ela foi criada por um químico russo em 1869, depois de uma série de dias trabalhando fervorosamente, ele teve uma grande intuição de organizar os elementos por ordem do peso da massa atômica. Então, aliás, ali está destacado o carbono. E a grande inovação do Mendeleev foi que ele é um sistema aberto, que eu posso continuar descobrindo outros elementos e eles vão se encaixando nessa taxonomia da tabela. Outra coisa que eu acho bastante interessante é que, nesse período da história, quando é inventada, né, apresentada essa sistematização com a tabela periódica, também é um momento onde as ciências ainda não estão compartimentalizadas como a gente se acostumou a conhecer elas hoje. Então, alguma coisa que fosse do domínio da química, ou da física, ou da biologia, que não estavam plenamente definidas em termos de fronteiras de cada uma das disciplinas, elas apareciam como uma só e mesma coisa. E essa, eu acho que é a minha porta de entrada para entender as mudanças climáticas. Não aceitar a redução monocultural da complexidade das mudanças climáticas, reais e urgentes como elas são, a uma visão atmosférica abstrata que só é possível de aceder através de telas de computador. A mudança climática ela é uma combinação muito profunda e muito arraigada nas particularidades de cada território, não só da biodiversidade, dos processos geográficos, mas também, como a gente ouviu também aqui hoje à tarde, da complexidade dos processos socioculturais que, historicamente, vêm permitindo que populações de diferentes formas atuem, gerenciem seus territórios. Bem, por que a história do futuro, né? Começa a história do futuro trazendo aqui a figura do padre Antônio Vieira. Este é um livro que foi publicado póstumamente, né? Na verdade, eles são excertos, são fragmentos. O padre Vieira vive durante quase todo o longo século XVII, ele nasce em 608, falece em 1697, mas o História do Futuro é publicado em 1718. E ele causa grandíssimo interesse na Europa daquela época. É a primeira narrativa utópica escrita na língua portuguesa. Eu espero também que esse festival, na sua, eu acho que é 10ª edição, né? Quinta?
quinta? Pulei, é que eu vim aqui há 10 anos atrás, em 2016. Mas que ele seja uma janela para a gente construir outras narrativas utópicas também. Então, hoje é o equinócio de primavera, né? Não estamos num dia qualquer. Essa é uma representação da cosmovisão, da cosmologia andina, né? Então, estamos aqui no, eu não sei pronunciar, né? Koyahaimikila, né? Mas um dia muito energético. Um dia energético para a gente, talvez, sacudir um pouco de coisas muito arraigadas sobre como a gente olha os outros povos e as outras culturas. A gente estava escutando interessantíssimo sobre os Aimaras aqui. Mas as cosmovisões, as representações do homem, da ordem das coisas, da natureza em relação ao cosmos, elas têm várias versões, várias enunciações ao longo da história humana. Essa é o clássico da cosmovisão hindu, né? Então, ali tem um monte com os 7... Um monte... Como é que é o nome do monte? Esqueci agora, eu tinha... Mas, então, ele está apoiado, tem os elefantes que estão em cima da tartaruga, e tem a grande serpente. E essa linguagem simbólica, nas diferentes culturas, ela, durante milênios, ela organizou a episteme, como que cada povo compreendia o seu estar no mundo. E elas têm algumas coisas, como vocês podem ver, similares. Tem a egípcia, tem a dos povos nórdicos, tem a hindu, a maia, a inca, a navarro, a hebreia, né, que é muito interessante, tem umas túneis conectados, mas tem também a NASA. Por que não, né? Eu tenho acompanhado, como foi falado aqui, as negociações do clima, pessoalmente, em cada COP, em cada intersessional, desde o ano de 2008, a CBD desde 2006. Então, esse ano vai ser minha 17ª ou 18ª COP. E eu aprendi, olhando e conhecendo esse povo muito raro que frequenta esse espaço, como entender a cosmovisão deles. Eu olho para eles, eu acho que como antropólogos olhavam para tribos do Pacífico, ou povos das ilhas, ou como eles vão para dentro da floresta. Porque isso foi o que me ajudou a compreender que tipo de mundo é falado ali. Fora do que a gente lê no jornal, fora do que sai nos noticiários, fora do que o senso comum reproduz, é um espaço realmente onde o objeto não é o clima e não é o carbono. O objeto é definir um futuro para todos. E muito poucas pessoas participam desse processo, né? Então, essas figurinhas que podem parecer muito inocentes, que vão desenhando essa explicação bastante monocultural, né, de como eu tenho uma molécula e essa molécula ela é fungível a todos os outros 6 gases que são reconhecidos, que ela funciona nessa visão de natureza-máquina, onde eu tenho um termostato que eu diminuo um pouco o carbono aqui, ele faz o impacto lá na Papua Nova Guiné, aí eu faço 9 fora zero, eu tenho um processo de netificação, e eu posso governar o clima, porque esse é o processo oficial, jurídico, que acontece dentro das COPs, como um âmbito da ação política dos seres humanos. Isso não cansa para mim também de ser algo assim que eu espero que eu nunca deixe de ficar espantada, porque eu acho que é um espanto saudável, de como que nas últimas décadas os humanos, né, enquanto tal, criaram a ideia de que é possível governar o clima e que esse é o grande objetivo hoje ao esse multilateralismo claudicante que nós temos, né, mas do que ele trata. Esse desenho, vocês podem ver, já tem todos essa ideia circular, vai juntando a biosfera com os oceanos, com o fundo da terra, com o processo da agricultura, com as florestas naturais, mas ali também já está a indústria. Nessa cosmovisão da descarbonização, o processo industrial ele já faz parte desse metabolismo. Aliás, a gente estava recordando com a professora que
várias referências teóricas, né, mas todo o que aconteceu nos últimos 20 anos, em termos do marxismo ecológico, se baseia numa ideia, né, que estaria ali em Marx, tem uma passagem, na verdade, da grande ruptura metabólica que o capitalismo opera na natureza. Então, essa ideia agora de reestabelecer o metabolismo. Eu acho que todo mundo aqui é bastante familiarizado com algo que hoje em dia a gente vê em todas as partes na cultura, né, nos fatos noticiados todos os dias, nas redes sociais, no tipo de conversa de programas, assim, sobre o que é o metabolismo, né? Quem é que já fez aqui a dieta da proteína ou carboidrato? Tem uma ideia de que eu posso hackear o metabolismo, né? Que eu posso otimizar o metabolismo. Então, o metabolismo como uma força de geração de energia do vivo, tanto em nós quanto na natureza, ela é hoje o grande objeto, a grande fronteira, melhor dito, de uma indústria global que procura capturar o que faz acelerar esses processos. A gente está falando aqui desde patentes sobre enzimas, sobre micróbios, sobre formas de vida, para poder acelerar processos industriais. E, em termos de fermentação, isso tem a ver com a indústria do etanol, indústria de todo tipo de panificação, tingimento de roupas, produção de cerveja global, enfim, várias coisas. Mas o que eu queria pontuar aqui é que essa cosmovisão do carbono, ela não é possível, ela não existe em termos de infraestrutura mental se eu não tenho como base, como Windows instalado na mente, essa cosmovisão cibernética. O carbono, ele instala uma totalidade. A gente não aprende que o capitalismo ele se apresenta como essa totalidade, que tudo domina e nada admite fora dele, né, para quem leu Rosa Luxemburgo, mas também ele instala essa unidade de fungibilidade. E não é uma fungibilidade teórica, não é uma fungibilidade especulativa, é uma fungibilidade hoje que ancora o sistema financeiro internacional. A gente está falando aqui das instituições Bretton Woods, ou seja, do Banco Mundial, do FMI, dos Ministérios da Fazenda, dos bancos de desenvolvimento, do próprio Banco dos BRICS, que internalizaram na sua missão esse projeto de longo prazo comum, que é a descarbonização da economia. Então, eu também preciso entender o CO2 dentro dessa ideia, que também é historicamente construída, de que há um sistema climático. Eu sei que posso parecer aqui extremamente herética, né, de estar questionando isso, mas a mesma ideia de sistema é que a gente é tão martelado, né, o sistema, que nem sei como pensar e falar do mundo sem o sistema. Mas o sistema também é uma ideia histórica que surge, né? E eu também aprendi que a maior artimanha do capitalismo é convencer a gente de que ele sempre existiu. E o trabalho que a gente tem de fazer essa reflexão crítica é justamente recuperar as origens históricas e como esses processos que hoje em dia são dados, como, por exemplo, o sistema métrico, que ninguém aqui acorda questionando, ou talvez pensando, quando começou o metro, o quilo, o centímetro, a escala Celsius, sem a qual eu não posso falar de graus, sem a qual eu não posso construir a própria questão do aquecimento global, porque não haveria a escala Celsius e não haveria o termômetro para medir. Tudo isso são processos na história da humanidade muito recentes. Lembrando aqui, a Convenção do Metro é de 1875. Mas eu preciso ter todos esses dispositivos instalados no meu hardware, né, no meu computador mental, para poder aceitar tranquilamente que sim, há um termostato no planeta, que eu giro uma explicação assim, a natureza, a máquina na sua versão quintessencial, né? E essa ideia também dos feedback loops, né? De que eu tenho um sistema circular das retroalimentações e que nada pode existir fora desse sistema. Então, o convite aqui é para a gente sair, né, debaixo desse grande duomo, né, de explicação e tentar interrogar o que aconteceu nas últimas 2 décadas, né, e por que eu estou falando dessa história do futuro vinculada à biopolítica, à descarbonização e a esses imaginários cibernéticos. Então, essa é uma figura clássica da alquimia, que diz assim, tudo que está em Paracelso, né, tudo que está em cima
está embaixo também. Entende isso e rejubila-te. Ou, se não, a versão assim na terra como no céu. Então, tanto no céu quanto na terra, o que a gente tem, esses são dados agora de 2025. Esse é o mapa do Banco Mundial de onde já estão estruturados juridicamente os mercados de carbono no planeta Terra. Eu acho sempre que esse é um slide muito, muito importante para começar uma conversa, porque aqui a gente está lembrando o Polanyi, né, sobre as mercadorias fictícias, a grande transformação, a ideia de terra, trabalho e dinheiro como grandes mercadorias fictícias e a fronteira sem a qual esse mundo que a gente vive não tem ido. Esse é uma foto de um processo que já vem há 20 anos e que está profundamente cimentado jurídica, econômica, epistemologicamente, nos canais de reprodução cultural e de imposição também de pensamento, de normatização, de hegemonização, né, de como a gente pensa, que é possível comprar e vender, ter um mercado global organizado para uma mercadoria que não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, não faz barulho, ele é uma absoluta abstração intangível. Era um mercado que eu ouvi o presidente do Clube de Roma, na COP de Varsóvia, em 2013, dando pulinhos assim no palco, dizendo todos nos duvidavam de nós. Muitos disseram que nós não conseguiríamos. Isso há 12 anos atrás. E ele diz assim, e nós chegamos lá, nós conseguimos fazer esse mercado. É um mercado que hoje a gente dá como certo, né, que a própria política de clima brasileira ela é construída com a ideia de comércio de carbono na sua espinha dorsal. Né? A gente tem a lei que estabeleceu, está aqui o Brasil, ali em lilás, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que é de dezembro do ano passado. Mas esse é um processo né? Na história, a gente fala do Sistema Mundo, o Wallerstein, o Brodel, o próprio Arrighi. Então, entender esse processo que hoje a gente vive de avançada globalização, foi referido aqui também antes, né? Todo o processo de ajuste estrutural neoliberal, o processo de integração vertical, a toda uma nova ordem que, a partir do livre comércio, eu me lembro quando a gente lutava contra o OMC, né? Hoje as coisas estão bem mais complexas em termos de comércio, mas que esse mercado ele está criado, seja em entidades nacionais, seja também nessa nova organização que cada vez vai ficando mais forte dentro das Nações Unidas, que são os entes subnacionais ou as jurisdictions, né, as jurisdições, que significa, assim, por exemplo, se o Canadá inteiro não assume e não cria a partir da sua centralidade federativa, as províncias podem começar elas mesmas a entrar nessa cosmovisão. Então, a gente via no início, assim como Chiapas, por exemplo, a Califórnia, o estado da Califórnia, e uma outra província na Indonésia, elas se uniam e criaram um mercado entre elas. Como estados brasileiros, como Pará, como Mato Grosso, como Tocantins, como Red, começaram eles mesmos a fazer acordos com outros estados nacionais. Então, isso pode parecer um arranjo inovador de política pública, aqueles que querem realmente fazer algo pelo clima, mas com o olhar das relações internacionais, o que a gente vê aqui nesse mapa é que aquele mundo Westfália, a ideia do Estado Nacional, de uma soberania unificada, ela foi profundamente erodida por essa ideia de que agora eu já tenho um mundo onde eu tenho jurisdições que interessam, por exemplo, jurisdições que na fronteira do Brasil, com Peru, com Colômbia, que tem algum minério, que tem alguma jazida de petróleo e gás, ou cada vez mais na parte offshore, inclusive, né, do carbono azul, mas que as organizações desses contratos são contratos de longo prazo, são estratégias econômicas, elas vão reconfigurar muito rapidamente. Acho que quando a gente se der conta, assim, meio que piscar, a gente tem um outro cenário, e que a própria ideia de como a gente vem pensando as Nações Unidas, que completa 80 anos esse ano, ela rapidamente já é outra coisa.
porque da minha experiência de 17, 18 anos acompanhando esse processo, é impressionante como hoje, no lugar central, claro, sem uma plaquinha ali, né, todas as empresas de tecnologia, elas já estão à frente dos grandes processos do clima, porque sem elas é impossível eu contar esse carbono e eu anotar esse carbono em algum lugar. Eu preciso não mais apenas da terra, né, das terras para extrair esse valor, mas eu preciso das nuvens, que são privadas, né, das clouds, para estocar esses dados. Então, a gente tinha, quando se começa a construir esse regime ambiental, eu poderia ter trazido outras linhas de tempo, mas eu não queria, como se diz em espanhol, aburrir vocês com longos prazos. Mas a gente marca, em geral, foi falado aqui também a tragédia dos comuns, do Harding, né, de 68, ali naquele debate dos limites do crescimento, da bomba da população. A primeira conferência lá em 72, em Estocolmo. Depois a gente vai ter um processo, vou fazer grandes pulos aqui, né? 87, que leva à elaboração do relatório Brundtland, da Desenvolvimento Sustentável, já na preparação para uma conferência maior da ONU, que vai ser a Rio 92, né? Onde, na verdade, essas novas convenções, que não existiam até então, a do clima, a da biodiversidade e a da desertificação, serem assinadas em junho, no Rio. O presidente era o Collor, é bom lembrar. Isso acontece 3 anos depois que o quê? Que a queda do Muro de Berlim, em 89, que a dissolução do Bloco Soviético, né, em 31 de dezembro de 1991, quando baixam lá a bandeira no Kremlin da USSR, né, e da necessidade urgente de dar ao sistema era o fim da Guerra Fria, pelo menos oficial, mas dar uma unidade de sentido, né? Não é mais a unidade de sentido do Quinto Império, do sebastianismo, da utopia cristã lá do Padre Vieira, é uma unidade de sentido que vai levar esse mundo junto para um outro momento, ali em 1992, quando a ONU tem aquela foto, que o Fidel parece que vai no banheiro na hora, né? Mas está lá o Bush pai, tem vários. E esse processo que é lançado ali em 92, né, onde começa essa ideia de governar o clima, né, o IPCC tinha sido criado para subsidiar, acho que ele tem um primeiro período, o período de Kyoto, né, todo mundo aqui já ouviu falar no protocolo de Kyoto, que tratava o clima de uma maneira completamente diferente de como o sistema evoluiu, o regime evoluiu hoje. Era uma ideia de que os países desenvolvidos iriam pagar a conta, ou seja, tinha um recorte temporal muito claro, inclusive para acomodar as ex-repúblicas soviéticas, que teriam um direito a emitir mais, porque era bastante distribuído as indústrias poluidoras por lá, e que, basicamente, falava de adoção tecnológica, adoção de novas tecnologias, seja um filtro para uma chaminé de fábrica, essa ideia de, enfim, os mecanismos de Kyoto, não vou me alongar aqui, né, mas de algumas substituições que os países que iriam construir alguma termoelétrica poderiam negociar e ter, então, o subsídio para construir a hidrelétrica ao invés, mas era algo extremamente delimitado no tempo, no espaço, em lugares fixos, onde a poluição, eu podia medir ela ali, eu podia delimitar ela. A ideia do comércio de emissões como ideia global, assim, como uma coisa naturalizada, ela é inserida nesse momento, é o Al Gore, né, que era negociador, e que ele leva para dentro da ONU uma experiência que os Estados Unidos tinham tido com cotas de comércio de emissão. Quando a gente estuda isso, esse é o processo da chamada neoliberalização do meio ambiente, desse ambientalismo de mercado, né, onde eu abandono a ideia de lutas ecológicas contestadoras do sistema e que querem profundas transformações e que tem na sua base, por exemplo, na América Latina, o surgimento dos movimentos camponeses, a contestação a todo o processo de agricultura industrial, da Revolução Verde, das sementes híbridas, um processo ecológico, eu sou gaúcha, né, que eu também conheci,
indissociável da luta contra os agrotóxicos, do processo de privatização da terra, da demanda pela reforma agrária, da questão da dívida externa. Era uma visão ecológica extremamente complexa e que, de nenhuma maneira, poderia, naquela época, ser reduzida a uma solução técnico, né? Mas essa ideia do comércio de emissões, então, ela se engancha ali no processo de Kyoto, mas o Kyoto ainda é uma fase primeira do regime. A partir de 2015, Kyoto nunca é cumprido, né? As metas de Kyoto, já quando começa a valer em 2008, o primeiro período era 2008, 2012, os países já não querem, já fica a discussão que não vão renovar para o segundo período, e já começa todo o enredamento que levou até em 2015, em tempo recorde, né, a criação de uma nova etapa do regime, né, porque é o regime da ONU, que é Paris, que é um acordo universal que vale para todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, e que todos têm uma série de, em inglês fala milestones, né, de datas-chave, na qual eles têm que se alinhar. A gente falou antes aqui de ajuste estrutural, né? Esse é o ajuste estrutural climático, né? Então, tem a adoção do Acordo de Paris em 2018. A gente ainda está nos anos ali antes da pandemia. E, segundo os tempos que determinam o Acordo de Paris, essa década agora, entre 2020 e 2030, a gente está exatamente na metade, é a chamada década crítica, né? Década crítica para quê? Todos os países têm que alinhar as suas legislações. A gente assistiu, por exemplo, o processo do Código Florestal Ambiental aqui no Brasil, quem se lembra? Né, como foram 4 anos de profundo debate sobre qual o direito de quem tem a propriedade da terra, de realmente avançar com o desmatamento, remover a vegetação, e tudo o que aconteceu, todos os negócios que foram feitos e todas as inovações mercadológicas dentro da estrutura do Código. Mas também foram reformados, não só no Brasil, na América Latina, na África, na Ásia, nos países do Sul, foram reformados os códigos florestais, reformados os códigos mineiros, reformados os códigos de água, todos para acomodar um novo momento do direito, onde existe o direito de poluir. A gente sempre fala, existe o direito do poluidor-pagador, né? Quem poluiu tem que pagar. Ora, quem pode pagar também pode poluir, né? Essa é uma outra leitura também do direito do poluidor-pagador. Mas, basicamente, essa chamada década crítica, os países têm que apresentar aquela letrinha ali, NDC, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que são planos quinquenais de metas, onde eu vou reduzir em cada setor da economia, onde eu estou aberto para investimento, onde eu estou disposto a pegar empréstimos, etc., e que é visto como plano negócio país. É assim que eles tratam. É uma ideia de que o orçamento público é uma experiência que acabou. No Brasil, a gente ainda tem um orçamento secreto, né? Mas que a ideia é de que, cada vez mais, eu organizo as necessidades que antes eram conhecidas e experienciadas como do público, como educação, como saúde, como a construção de estradas, construção de casa popular, saneamento, inclusive agora a recuperação de florestas, e tudo isso não é mais domínio do Estado. Tudo isso são oportunidades de investimento climático. Então, eu vou abrir esses espaços para atrair capital externo, para financiar um Estado que cada vez deve ser mais mínimo para isso. Cada vez ele vai ter menos ingerência. Cada vez menos eu vou poder discutir um plano de longo prazo dentro de um ministério. Cada vez menos o horizonte de uma política pública. Eu acho que muita gente aqui conhece o PAA, o PNAE, de aquisição de alimentos para merenda escolar, etc. Todos esses mercados institucionais que os movimentos sociais no Brasil souberam explorar em algum momento muito bem e lutar e criar uma política pública. Pois bem, conto para vocês que as Big Techs também descobriram isso, e elas também querem mercados institucionais para que elas possam oferecer bens e serviços e vender esse grande processo de transformação. Mas, além disso, essa década crítica, que a gente está exatamente na metade, né, e que os países devem apresentar essas contribuições nacionalmente determinadas agora, antes da COP de Belém, é também visto como a década na qual é preciso fazer a eletrificação simultaneamente.
Eu não preciso só convencer as pessoas a cozinhar com air fryer, vender ônibus elétrico, vender carro elétrico da Build Your Dreams, ou enfim, proibir as lâmpadas. Vocês se lembram das lâmpadas antigas, aquelas, né, que elas foram proibidas e retiradas do mercado. Eu preciso criar a plataforma de interoperabilidade para essa nova economia vinculada à descarbonização funcionar. Essa plataforma do QR Code é a plataforma do Pix. Pensem vocês que o Pix foi apresentado pela, acho que a Adriana Arósio, esqueci o primeiro nome dela, né? Não foi ela que foi a garota propaganda do Pix em 2020? Acho que sim, que era uma artista que tinha saído dos holofotes, estava assim, e daí ela voltou. E, enfim, e o Pix a gente vê hoje, o que significa o Pix no Brasil, como pensar a economia real da vida das pessoas sem o Pix. Né? Mas esse processo de eletrificação, ele também está ligado, não só no futuro, por exemplo, como na União Europeia, eles vão proibir, né, os motores, vai ser proibido comercializar carro com motor a combustão a partir de 2035. Mas criar essa infraestrutura de eletrificação da economia digital, né, obviamente tudo digitalizado e tudo conectado com a internet, smart geladeira, todos esses, né, as novas linhas brancas smarts, ela vai demandar uma quantidade de eletricidade brutal. E o que está no horizonte não é catavento, não é painel solar apenas. Isso é muito pontual. A gente tem cada vez mais hidrogênio, mas a gente tem mais do que qualquer coisa, uma renascença nuclear com força total. Dentro das COPs, assim, o show, a parada, os desfiles de todos os lobbies nucleares, inclusive juventude nuclear, com sainha, com ursinho, enfim, como eu disse antes, né, tem que observar com um olhar antropológico, como se a gente tivesse esquecido já o que foi o movimento antinuclear, porque não existe, embora se insista, o uso apenas civil da energia nuclear. A gente sabe ao que está relacionado às infraestruturas também de nuclearização, e a gente viu, quem assistiu o banquete aquele semana passada ou essa semana do Trump? Não, semana passada, do Trump com o rei Charles, na Inglaterra. O que eles assinaram, na verdade, foi um memorando de entendimento para a prosperidade e tecnologia das duas nações, que um dos 4 pontos é impulsionar eu nunca sei em português, os módulos nucleares pequenos, assim. Cada cidadezinha, imagina a soberania energética com energia nuclear. Só esqueceram de dizer de onde virá o urânio, né? Porque eu acho que isso ficou faltando. Mas, enfim, essa ideia, então, de um horizonte comum também é criar para uma nova geração que esse horizonte histórico, ele não é mais escatológico. Ele não está mais orientado por uma visão religiosa, supostamente, né? Então, embora a gente veja guerras religiosas, a gente veja fundamentalismos religiosos, a gente pense no que significa hoje, por exemplo, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, as disputas, assim, ideias de milenaristas ou de construção do terceiro templo, né? Uma política cada vez mais complexamente, uma macropolítica fundida com essas visões religiosas. A gente tem aqui um esforço tecnocrático de dizer não. Estamos todos islâmicos, cristãos, judaico-cristãos, hindus, taoístas, laicos, todos comprometidos com esse grande horizonte comum social. Pois bem, esse horizonte comum social, ele se acelerou bastante nos últimos 5 anos. Essa é a capa da Time, né, da semana de 2 a 9 de dezembro de 2020, ali, eu botei ACDC, que é antes do Covid e depois do Covid, né? Então, esse seria o ano 1 da era pós-pandêmica, né? E eu adoro essas capas da Time, da National Geographic, que eu mordei no início, da The Economist, porque são todas, hoje, se a gente olha, por exemplo, quem é dono desses impérios de mídia, a gente vai diminuindo, a gente sabe quem são os grandes fundos dos fundos, né? BlackRock, Vanguard, State Street, etc. Bloomberg, né? Mas, e também como se usa a semiótica para avançar essa grande narrativa, né, de futuro, de utopia. Então, aqui, assim, não precisa nem disfarçar, né, mas o norte da África, ele já está até destacado ali da África, ele já nem pertence à África, né, ele foi
literalmente retirado. Claro que, historicamente, desde o tempo dos romanos, né, era dali que vinha grande parte do trigo, toda a madeira. A gente, assim, realmente faz parte daquele mundo do Mediterrâneo bastante estendido. Só que agora, na geopolítica da transição verde, né, ele já está retirado, porque ali são... Enfim, tem desde grandes deslocamentos de população previsto para ali, mas também grandes projetos de hidrogênio, de energia solar, tudo para levar energia para a Europa, não necessariamente porque eu não possa gerar energia nuclear na Europa, mas porque só o fato de eu criar os projetos, financiar os estudos de viabilidade, fazer os seguros, contratar os escritórios jurídicos, etc., etc., tudo isso já é um novo setor que movimenta a economia dos serviços, das consultorias, etc. No Brasil, aliás, tem duas pessoinhas, tem uma mulher de jaleco branco, né, e tem um outro personagem que eu acho que é o único... não, tem tem duas pessoas que são... dentro da representação da Time, né, a afropopulação aqui. Então, ele está com uma pá na mão, ele já é um operário dessa indústria do reflorestamento, aliás, ali na América Central, né, enfim, está na parte mais alta, e o outro está com um terno preto, ou seja, ele representa também um executivo, exatamente na frente ali da Foz, onde sai Belém, né, obviamente não se sabia que a COP seria em Belém, aí não é a teoria da conspiração, mas porque ali é a saída do arco norte do agronegócio brasileiro, do agro e do hidronegócio. Mas também ali na frente tem Alcântara, né? Uma ilha que tem valorosos quilombolas, mas que também eu me lembro da luta contra a base militar americana em Alcântara, e que durante o governo Bolsonaro, vocês se lembram que veio Elon Musk um dia no Brasil, etc., e era para assinar um acordo para lançamento dos satélites da Starlink ali, porque é o menor custo-benefício para lançamento para que eles entrem em órbita. Então, tem uma estratégia geopolítica bastante... importante. Eu só estou me alongando aqui nessa capa, porque essa história que eu vejo nas COPs, e que eu quero compartilhar aqui com vocês, ela não está escrita num livro, tudo que você queria saber, né? Ela é contada como a história da humanidade sempre contou as coisas, com símbolos, com imagens. A gente tem que aprender a ler, a gente não está aqui num festival de documentários e de audiovisual, então, não é sobre a palavra escrita, é sobre como essas imagens elas vão entrando no nosso consciente, no nosso subconsciente, e elas vão cimentando uma visão de mundo sem que a gente se dê conta, né? Então, depois da era, quando começa a era pós-pandêmica, então, em 2020, a gente vai ter, não tem COP em 2020, não tem COP, a gente tem uma COP bombástica em 2021, em Glasgow, né? Na Escócia, e é ali que um outro elemento importantíssimo dessa aceleração, ele ganha proeminência total, que é essa ideia do net zero, né? Eu não vou somente reduzir as emissões, eu vou criar esse net, não é o mundo dos nets, é uma ideia de que eu posso emitir aqui, mas se eu sequestro, reduzo ou evito, né? Eu poderia estar comendo um chocolate na minha dieta, mas eu não vou comer, eu vou vender, né, esse direito a comer essas calorias, é mais ou menos isso. Isso entra dentro de uma ideia de balanço global. Então, eu não vou mais olhar para cada país, isso não interessa, afinal, estamos todos juntos no mesmo barco. A gente tem que fazer uma grande conta do carbono e ver o gap, né, o quanto falta para eu fechar a conta. E isso é um conceito que não era um conceito hegemônico dentro das COPs, isso realmente é ali martelado na COP de 2021, e de lá para cá ele ganhou centralidade absoluta. Hoje todos os bancos do mundo, todo o sistema financeiro, as políticas públicas, todas elas, vocês vão, eu vou falar logo em seguida, né, todas elas já internalizam que é net. Então, é emissões líquidas, não é emissões brutas, né? Imediatamente, o próprio Banco Mundial, que em algum momento, depois de ter sido atacado, marchado e criticado por todas as suas políticas neoliberais, que foi falado aqui antes, né, era praticamente um cachorro morto, o Banco Mundial ressurge das cinzas, né, ele já tinha ressurgido em 2010 com o direito a ter a Secretaria do Fundo Verde do Clima, mas 10 anos depois ele se relança com uma nova missão de propósito. Não é mais o desenvolvimento, não é mais a indústria do desenvolvimento, agora é
o desenvolvimento compatível com o clima, o desenvolvimento de baixo carbono, o desenvolvimento de emissões de longo termo, eles têm vários acrônimos, né? Mas entre 2021 e 2022, para vocês verem que isso é um processo realmente que mobilizou toda a classe, né, essa classe tecnocrata internacional que circula, que trabalha num país, que trabalha no outro, que é consultor da FAO, consultor da UNEP, do PNUD, que daqui a pouco está numa secretaria do Estado, daqui a pouco está no Ministério, daqui a pouco está numa ONG, daqui a pouco está no banco, daqui a pouco está no fundo de investimento, que estão em todos os lugares ao mesmo tempo, que são transnacionais na sua essência e na sua percepção como sujeito, eles criam nada menos que para todos esses países, esse passo a passo de como os países vão entrar nessa nova ordem. Lembrando aqui que os países estavam quebrados em 2021, porque a gente teve a pandemia, tiveram várias políticas de compensação, de ajuda, de auxílios. Não somente isso, a gente viu rapidamente a União Europeia, ainda em 2020, lançando o seu New Green Deal, né, o Acordo Verde da União Europeia, que é uma maxi-legislação que, na verdade, estava em discussão desde 2019, né, mas que foi aprovada e promulgada ali em 2020. Os Estados Unidos, sobre o Biden, com aquele Infrastructure, não sei o que, Act, né, que foram as arquilegislações, que era como promover a retomada econômica verde. Esse processo, o Brasil também, mais tarde, vai entrar, né? Embora aqui a gente estivesse sobre o governo Bolsonaro, mas a tarefa número 1 dos países era a emissão de títulos verdes. Então, a gente vai falar aqui de financiarização, né? Da ideia de que eu não preciso de menos dívida ou de perdão das dívidas. Na verdade, eu posso gerar mais dívidas, olha só, mais dívidas vendendo ao mercado que eu vou fazer a transição verde, vendendo, hipotecando o futuro, afirmando que cada dos países que emitem esses títulos verdes, né, para se capitalizar, que eles estão assumindo que eles vão fazer essa transição, ou seja, que eles vão comprar essa tecnologia e os serviços, que não existe opção individual, não existe muito espaço de opção soberana dentro de um sistema, como eu falei antes, que tem que ser interoperável, né? Eu preciso que o QR Code, que eu chegue em Abu Dhabi, que eu chegue na feirinha em Caruaru, que eu chegue no aeroporto e que esse capital ele circule instantaneamente a partir dessa nova economia. Hoje, esse é um dado de 2023, são os países, né, que estão nessa corrida pelo net zero. Então, praticamente todos os países já transformaram, 5 minutos, transformaram as suas políticas de clima. Eu podia ter me avisado antes, que faltava só 5. Bem, então, essa transformação do net zero, ela não vai acontecer no vácuo, né? Ela vai acontecer dentro dessa grande guarda-chuva chamado Indústria 4.0, que é uma ideia de integração que vem desde o lançamento da internet, mas da evolução da internet, da biotecnologia, de que eu vou integrar os sistemas físicos e cyber, que eu vou ter a internet das coisas, que eu tenho blockchain, que eu tenho smart contracts, que eu posso fazer edição genética. É todo um novo paradigma, realmente, foi falado aqui também da desindustrialização, da reprimarização. Essa é a ideia da indústria do futuro. Não é mais eu construir uma fábrica no ABC Paulista, é eu patentear, fazer a engenharia de um micróbio, patentear aquele micróbio e lançar ele na natureza para ele fazer, por exemplo, biorremediação ou algum tipo de saneamento ambiental de um processo impactado por mineração, ou construir vacinas, etc. Tudo isso fora de uma ideia industrial como a gente estava acostumada, mas de transformar a própria natureza em uma indústria a céu aberto e escolher as espécies que serão os funcionários dessa indústria, né? Porque eu já nem conto com os humanos. Então, nesse mundo onde o net zero deve se concretizar nos próximos anos, eu tenho que vender esse pacote tecnológico, né? Então, tipo de coisa que a gente vê na COP, né? Vários eventos sobre o futuro da agricultura 4.0, digitalização da agricultura. Esse é um slide antigo, acho que tem uns 3, 4 anos, da FAO,
né? E é sempre assim, desenhinhos, tudo amigável, né? Estão ali os drones que a gente sabe que não existe guerra sem drone hoje, né? Mas estão ali os drones que estão fazendo survey, né? Eles estão inspecionando. Tem as máquinas agrícolas autotripuladas, né? Que algumas, hoje em dia, no meio oeste aqui brasileiro, só precisa ter alguém sentado ali, pode ser até de terno, porque a máquina ela é completamente operada por satélite, não tem... agenticamente, o ser humano não faz diferença nenhuma. Os tratores smart, né, que já estão colhendo, já estão plantando e já estão, pelo volume do solo, eles já estão gerando uma dosimetria do carbono do solo e já está subindo para o banco e já está entrando no mercado financeiro. Então, é um processo de financiarização em tempo real. Vacas que enviam SMS, né, quando elas querem ser, estão prontas para serem ordenhadas, que também elas já vão sendo impulsionadas por... Ai, calma. Não, agora... Não, agora perdi tudo aqui, só um pouquinho. Enfim, esse universo... Aí está ali o agricultor do futuro sentado, que nem um hipster, assim, sentado na frente do computador, né, tomando um café Starbucks e olhando tudo na tela. Espero que não seja assim. Mas é tudo dado, daí todas as Syngenta, a Monsanto que comprou a Bayer, vendendo iPad, iPod, vinculado com a Apple, tudo robotizado. É uma feira de tecnologia e tudo assim. O clima será salvo se nós aceitarmos e normalizarmos que não tem nada errado com isso. Inclusive que a agroecologia, sem isso, praticamente, segundo eles, né, praticamente nem tem como existir, porque ela não vai poder ser financiada, porque dissociada desse processo de financiamento, parece que nada existe, né? A foto que ganhou o prêmio de Agricultura do Futuro do Banco Mundial, eu acho assim, muito interessante, as visões, né? A gente estava falando de cosmovisões, das visões. Essa transição da proteína também, que é bastante obsessiva. Assim, eu não vou dizer para as pessoas que elas não podem mais comer hambúrguer do McDonald's, porque McDonald's é uma comida globalizada, ultraprocessada. Não, eu vou fazer um hambúrguer à base de soja, e daí ele vai ser plant-based, e daí não tem emissões, e daí você está salvando o planeta se você comer o hambúrguer, obviamente, do McDonald's. Porque daí, quando compra e paga com cartão de crédito, já sabe pela opção ali que eu comprei um plant burger e já vai para a minha indulgência lá na minha conta. Para quem vive na cidade, é essa grande ideia da Smart City, de tudo conectado, dessa internet das coisas, dos sensores, de todo mundo com câmera em tudo que é lugar, com aqueles smartwatch, com ring, aquele anelzinho também que conta tudo. E isso, assim, sempre insistido como essa ideia de que é isso que vai nos proteger dos eventos climáticos extremos, que eu preciso estar sempre sendo observado, avisado, que é isso que vai salvar as populações. Claro, conectado com os satélites ali. Mas o que não se fala é que esse processo de conexão com satélites, onde esse é o satélite que enxerga o carbono, porque sem ele eu não posso nunca transformar esse carbono em verdade, né, concreta. Ele não está dissociado, esse é o logotipo da Força Espacial dos Estados Unidos, que foi criada no primeiro governo Trump, né, de um processo mais amplo de militarização do espaço, que não está só os Estados Unidos, que estão a China, está a Índia, desse horizonte do transhumanismo. Isso eu trouxe esse aqui, é um concurso que o prêmio vai ser dado agora na COP30, né, de que sem a inteligência climática não existe ação climática, né? Então, todo esse complexo, ele ganhou nos 3 últimos anos total hegemonia dentro da conversa climática, de que é inteligência artificial ou não haverá como eu equacionar a questão. Inclusive, eles nem falam inteligência artificial, eles chamam Earth Intelligence, como se fosse inteligência da Terra. Fazem essa blasfêmia, né? Então, a gente volta para a ideia da cosmovisão que eu tinha começado, né? Dessa ideia de cúpula, e que eu preciso estar protegido da natureza, dentro de uma estrutura que é meio... isso é só um dos exemplos, né? Uma grande estufa, mas uma estufa hiperdigital. E daí, voltando ao padre Antônio Vieira, né, que era uma utopia cristã, sebastianista, do Quinto Império, etc., hoje, as nossas utopias são alguma coisa entre o Homo Deus, do Harari,
e a era da IA, do Eric Schmidt, do Google e do Kissinger, né, que colocam claramente que é um mundo pós-cristão. Que é isso que a gente tem que trabalhar, principalmente o Ocidente. Tem que abandonar essa ideia de cristianismo, porque o cristianismo, se historicamente nos trouxe até aqui como uma força que organizou a cultura, organizou a história, organizou, inclusive, a conquista e o colonialismo, mas também que isso já era. Né? Agora, para dar conta do mundo que virá, precisamos de uma nova religião global. É tudo dito assim. O Harari, inclusive, ele fala das tecnologias paliativas para lidar com os seres humanos que não vão ter nenhuma serventia nessa nova sociedade, mas que eles não podem simplesmente exterminar com as pessoas, então elas precisam ser tratadas humanamente, que seria assim, ter uma ração. Lembra da ração humana do Dory? Assim, eu fico imaginando que é tipo um hambúrguer vegetal, assim. E algum tipo de psicodélico em microdoses, né, para eu poder simplesmente a minha mente não entender muito bem a minha existência vazia, desprovida de sentido por eles, e videogames, que tenham processos de gamificação e que permitam que as pessoas tenham uma sensação de que estão passando de fase na vida. Não, mas isso assim, tem áudios, tem pequenas reuniões com as pessoas conversando como se fosse a coisa mais normal. Tudo isso, claro, né, tendo em vista dentro da... Aqui é a utopia tecno, né, que eu estou compartilhando, da ideia de singularidade, né, que muito rapidamente a própria inteligência artificial ela já vai se transformar em consciente de si e que ela vai começar a gerar a própria tecnologia, ou seja, os humanos nem mais serão parte do processo de invenção, de descoberta, porque a gente já vai ter entrado a full no transhumanismo. Né? Só que esse transhumanismo, acabou meu tempo, então eu vou, não sei se ganhei 2 minutos a mais, mas ele não ela está me olhando, não, senhora. Ele não vai cair do céu, né, como um foguete, ela não vai surgir do chão como um ongo, né, como um cogumelo, assim, depois de um dia de chuva. Ele está sendo normalizado dia após dia. Pode parecer muito distópico, mas para a gente entrar em fazer check-in no aeroporto, fazer biometria facial, para entrar em qualquer lojinha, para o Bradesco, para tirar dinheiro, tem que botar a palma, né? Toda uma série de capturas de dados biométricos, e aí eu falei da biopolítica, que a gente vai achando que é até seguro, né? Porque o nosso celular fica seguro. Enfim, esse processo de normalização, ele inclui, porque eu estou falando do transhumanismo, eu também aceitando que esses implantes, seja o smartwatch, seja o anelzinho que conta, sei lá, quantos passos eu dei, seja o aplicativo para saber que horas que a mãe deve amamentar, porque ela realmente já nem sabe mais quando tem que amamentar ou não. Todos os tipos de estimulação, eles vão virando uma parte que quem não tem isso vai ficando o humano não otimizado, não capaz de competir nessa seleção transnatural ligada a esse novo mundo. Eu botei ali o olho, porque eu acho muito impressionante isso, que assim como a digital, a íris de cada um é única, né? Não existem 2 íris iguais. Então, já estou acabando, acho que essa é a luz. Então, essa ideia do olhar, né, que abre o documentário aqui, como ela é importante que a gente preserve o olhar de cada um. Agora vai pular toda a história da cibernética, tudo bem. Mas, só para acabar aqui, que essa ideia da California Ideology, que era uma longa conversa, é que realmente me perdi no tempo, mas que ela nasce com endereço. Ela nasce na Califórnia, ela nasce nos Estados Unidos, ela nasce vinculada ao complexo tecnológico industrial militar de Stanford. Ela nasce dentro desse império das Big Tech que hoje permeiam toda a nossa vida, no Vale do Silicone. E Hollywood não está separado disso. Hollywood, pulei um slide importante aqui, Disney, Marvel, Netflix, eles fazem parte dessa indústria de colonização do imaginário, onde a ideia de soft power, de propaganda e dessa tecno-utopia, né, está sendo martelada na gente. Então, eu espero que, em memória também de Sylvia Tendler, né, que a gente possa aqui discutir uma produção audiovisual e treinar o nosso olhar para continuar fazendo perguntas que façam incômodos éticos, que é uma coisa que a IA não faz, e que isso possa nos abrir para enfrentar esse mundo que vem e propor alternativas.